Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jean Naves, eu sou professor de Primeiros Socorros, Urgência e Emergência, por esse Brasil afora, e nós estamos aqui agora no Operação Policial. Então, com vocês, professor Jean Naves na área, e bora, sem mais enrolas e sem mais delongas, para a gente poder comentar muita coisinha em relação ao tópico essencial que agora está, lógico, né? Em todos os concursos, agora é lei, agora é obrigatório. Repito, é obrigatório o tema noções de primeiros socorros. Então, para quem não me conhece, já siga a gente aí nas nossas redes sociais do Operação Policial e na minha também, Jean C. Naves. Para você que tem interesse, é claro, em gabaritar mais algumas questões do seu concurso policial, meu compadre, venha com a gente, tá ok? Então, bora de live. E hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a lei que obriga, lógico, né? Ter a disciplina, ou o tópico, melhor dizendo, de noções de primeiros socorros dentro do seu conteúdo, do seu concurso da área policial. E é claro, nós vamos comentar quais são esses tópicos, qual é o número da lei, quem que realmente promulgou e ajudou a criar o projeto de lei. E aí o que acontece? Então depois nós vamos comentar muito sobre quais são esses tópicos, qual é esse tema. Para você que não é da área, que não tem muita experiência em relação a isso, eu vou passar alguns tópicos básicos. Depois eu vou reforçar alguns que eu acho que realmente tem uma grande chance de cair no seu concurso. No seu concurso, meu compadre, agora em 2016, então, 2026, perdão, tô tirando 10 anos aí, né? Então, em 2026, então o que acontece? Agora, meu compadre, noções de primeiros socorros é obrigatório no seu concurso público do governo do Distrito Federal, inclusive carreiras policiais. Então vem com a gente, professor Jean Naves e Operação Policial, meu compadre. Agora o negócio ficou sério, hein? Agora o negócio ficou sério. Para quem não me conhece, meu nome é Jean Naves. Eu já sou professor de concurso público, de preparatório para cursinhos e outras áreas afins também na área da saúde. Sou enfermeiro, tenho uma vasta experiência também em atendimento pré-hospitalar, especialização em urgência e emergência, UTI, cardiologia, e amo de coração, amo trabalhar com concurso público, com preparatório do concurso público. Nós tivemos grandes vitórias, né, grandes sucessos, graças a Deus. A gente pôde ajudar muita gente aqui no Projeto Bravo Mike, e a nossa intenção agora é fazer o mesmo, projetar o mesmo sucesso aqui no Operação Policial, tá ok? Então, para você que está com a gente aqui, nós temos uma semana sensacional de lives, inclusive o tópico mais novo e mais recente, que é o quê? Noções de primeiros socorros. Então, bora, vem com a gente, vamos que vamos. Daí o que acontece? Então, para você, é lógico, né, que não sabe muito bem o que é primeiros socorros, primeiro a gente vai pensar o seguinte: o tópico que é chamado de noções, na verdade a gente vai ter que aprofundar. Tá? Então, não gosto de utilizar muito. Quando se fala em noções de primeiros socorros, tem a questão que a gente às vezes vai ter que improvisar. Tá? Então, por exemplo, para você poder ter noção, você que, se Deus quiser, daqui a um tempo será policial, meu compadre, o que é interessante gravar? Você vai pegar muitas situações de hemorragias, seja hemorragia venosa ou hemorragia arterial, engasgo, é muito comum você topar com alguém que está engasgando, é claro, né? Situações até de emergências obstétricas, tá? Então, por exemplo, algumas situações onde a mulher, às vezes, você está na rua, está fazendo rota tal, e topa com alguém que está engasgado, uma mulher que está em pânico, crises convulsivas nem se fala, identificar qual é a diferença entre fraturas, entorses e luxações. Então vamos começar da parte básica. Primeiro eu vou comentar com vocês, meus amigos, o que é a lei, né? A partir de quando ela passou a vigorar, tal, é interessante você gravar o número da lei, número 7.797 de 2025, tá? Que, lógico, né? Ela passou a vigorar agora em 2026. Então, nós já estamos atualizando a matriz nossa aqui na Operação Policial de primeiros socorros. Então, não fique para trás, meu compadre. Bora? Então, sem mais delongas, olho na tela, vem com a gente, professor Jean Naves. Bora, e vamos que vamos. Então, na sua tela tem o que aí, ó? Já vamos começar a falar o seguinte. Primeiro, a lei, tá? Realmente foi por agora, tá? Foi por agora, lógico, né? A lei
número 7.797 de 2025 do Distrito Federal, foi promulgada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e publicada em janeiro de 2026. Na verdade, se eu não me engano, de início, o que acontece, né? A deputada distrital Deise Amarillo, que inclusive é nossa parceira, minha amiga pessoal também, é enfermeira também, o que acontece? Ela é quem é autora dessa lei, tá? 7.797 de 2025, mas na verdade ela já tinha sido liberada, né? Tinha sido um projeto de lei, e aí, no final de 2025, o que acontece, né? O governo do Distrito Federal vetou a lei, né? Que até então era um projeto de lei, só que agora realmente a Câmara Legislativa, né? Promulgou e realmente vai ser obrigatório, está confirmado, a gente bate o carimbo, já está confirmado que terá primeiros socorros, um tópico novíssimo igual, por exemplo, igual foi com PDPM, Plano Distrital de Política para as Mulheres, Lei Orgânica do Distrito Federal, que mais? Maria da Penha e por aí vai. Então agora, meu compadre, é obrigatório, assim como PDPM, tá? LODF, igual eu comentei com vocês, e também a parte em relação, além de Plano Distrital de Política das Mulheres, né? Maria da Penha, agora tem também primeiros socorros. Professor, mas é mais um tópico, é mais uma coisa para a gente poder estudar, só que o que acontece, meu compadre? Primeiros socorros, houve um tempo em que tinha primeiros socorros na maioria dos concursos públicos do governo do Distrito Federal. Então, por exemplo, se eu não me engano, acho que teve um concurso que eu ministrei aula, acho que da PM, né, da PMDF já caiu primeiros socorros. Que mais? Agente educacional, que foi da Secretaria de Educação, também já caiu primeiros socorros. Da área de saúde nem se fala, né? Sempre cai, tá ok? Então, bora? E aí, o que é interessante gravar? A lei determina que noções de primeiros socorros sejam incluídas como disciplina obrigatória. Então presta atenção, Zé Ruela. Vou repetir, hein? Disciplinas obrigatórias em editais de concursos públicos do Distrito Federal, beleza? E aí, sendo assim, além de, claro, né, é um conteúdo obrigatório, a lei de autoria da deputada e enfermeira Deise Amarillo estabelece que os editais de concurso da administração pública do DF tragam o tema noções de primeiros socorros. E aí o que acontece? Eu particularmente gosto de trabalhar o seguinte, gosto de trabalhar com mapas mentais, esquemas, para você que não me conhece, trabalho muito com esquema de repetição, tá? Falo até entrar, Zé Ruela, na sua cabecinha. Já podem se acostumar, tá? Então, trabalho muito com repetição, tem umas musiquinhas chatinhas para poder entrar na sua cabeça, você vai lembrar disso, e eu já vou te antecipar, tá? Normalmente tem alguns tópicos que são mais comuns que caia em primeiros socorros. Então, toda vez que tiver live, que tiver aula minha, é primeiros socorros, é professor Jean Naves. A gente está aqui na Operação Policial, canetinha e papel na mão, meu compadre. Então, bora lá? Vamos que vamos? Tá, então, alguns tópicos a gente já tem noção de que provavelmente estará na sua prova. Já vai começando, tipo PCR. O que é PCR? Parada cardiorrespiratória. Já vai se acostumando com as letras. Parada cardiorrespiratória. Outra coisa, o que está muito em alto também, manobra de engasgo. Manobra de engasgo sempre cai, tá? Alguns falam, lógico, né? A antiga manobra de Heimlich. Aliás, o nome Heimlich está até caindo em desuso. Tá? Depois eu vou explicar por quê, tá? Então, parada cardiorrespiratória, engasgo, outro tópico importante também que pode ser que caia, a diferença ou alguns conceitos de fraturas, tá? Conceito de fraturas. Outra coisa, presta atenção. A gente já tem um norte, a gente da questão, né, lógico, né, de carreiras policiais, já está fechado que provavelmente, né, que na verdade já está batido o martelo, que vai ser Sebrasp, meu compadre. Então, o que é interessante de gravar? Sebrasp ama cobrar parada cardiorrespiratória, engasgo, fraturas e também, meu compadre, muita coisinha em relação, sabe o quê? Tá? Quando a gente fala também em relação ao tópico de hemorragia, tá? Ao tópico também de
hemorragias. Então, para você, meu compadre, que tá aqui, lógico, né, na nossa livezinha, já vai curtindo, já vai metendo coraçãozinho aí, já vai divulgando com seu coleguinha e bora, e vamos para cima. Então, já te passei alguns tópicos que são comuns, que o Sebrasp gosta de cobrar, tá? E que no tópico de primeiros socorros é muito comum que caia. Mas vamos devagar. Qual é a finalidade, então, da lei, né? O objetivo é capacitar futuros servidores públicos, que será, Zé Ruela, você aí, Zé Ruela, presta atenção, já começa a estudar, hein? Claro, para agir em situações de emergência, garantindo atendimento inicial até a chegada do socorro especializado. Beleza? Feito isso, o que é importante da gente gravar então, né? A abrangência, obrigatoriedade abrange concursos públicos realizados pela administração direta e indireta do Distrito Federal. Agora, eu quero que você anote o número de outra lei. Presta atenção. Provavelmente esta lei estará na sua prova. Eu já estou te avisando. Ó, já arrepiei. Já vai acostumando. Quando eu arrepio, o que acontece? Cai na prova. Quando eu arrepio, cai na prova. Nós tivemos um número de questões em relação à parte de emergências das carreiras de bombeiros militares gigantesco, graças a Deus, tá? O pessoal até comentou e falou assim, ué, Jean, mas parece que o pessoal até copiou as questões de vocês de emergência e tal, graças a Deus, tá? A gente quer repetir o mesmo sucesso que foi no Projeto Bravo Mike aqui na Operação Policial. Agora, para isso, meu compadre, segue a gente aí já, logo, né, nas redes sociais, tá? Porque senão você vai perder muito material, muito conteúdo, meu compadre, beleza? Tá, então, ó, anotem o número da lei, que provavelmente vai estar na sua provinha. Uma coisinha que reforçou muito a lei número 7.797 de 2025, essa que realmente, né, confirma a obrigatoriedade da disciplina de noções de primeiros socorros em todo o concurso público do GDF, tá? Na verdade, o que acontece? Ela vem para poder complementar e reforçar algumas leis que já existiam em relação ao primeiro socorros, tá? Então, essa lei complementa, tá? Então, por exemplo, a 7.797 de 2025, outras normas destaquem de segurança e socorro, como obrigatoriedade, de treinamento para profissionais, por exemplo, de educação física, tá? Vocês sabiam que é obrigatório as academias, tá? Vocês sabiam que é obrigatório as academias terem o quê? Um aparelhinho chamado DEA. Sabe o que é o DEA? Desfibrilador externo automático. Desfibrilador externo automático. É obrigatório que as academias tenham materiais de primeiros socorros, tá? E tenham, é claro, treinamento para os professores e monitores e quem trabalha nas academias, tá? Então, por exemplo, ali por conta de estresse físico, estresse motor, tal, o paciente, é muito comum as pessoas desmaiarem, peso cair em cima da pessoa, risco de trauma, risco de fratura, risco iminente de parada cardiorrespiratória. E aí eu não vou citar nomes, é claro, mas em Brasília, por exemplo, né, tem acontecido com uma certa frequência parada cardiorrespiratória em muitas academias. E aí o pessoal não sabe manipular, não tem treinamento, então também já é lei, tá? Já é obrigatório que os profissionais de educação física também tenham o quê? Treinamento em primeiros socorros. Assim como já é obrigatório e já é uma lei federal, tá? Já é uma lei federal desde 2018, com certeza, ó, chega a arrepiar. Quando eu arrepio, o que acontece? Cai na prova. Desde 2018, tem realmente a Lei Lucas. A Lei Lucas. Eu vou falar um pouquinho sobre a Lei Lucas já. Que já tornava obrigatória a capacitação de primeiros socorros para, presta atenção nessa, professores e funcionários de escolas públicas. Então, meu compadre, tem gente que fala assim, professor, é mais um tópico para a gente poder estudar. Eu concordo. Só que o que acontece? Se tem uma coisa que acontece muito na rua, tá? É lógico, principalmente em relação à área policial, meu compadre, é situações de primeiros socorros. Tá? Se tem uma coisa que acontece muito em academia, são situações de primeiros socorros. Se tem uma coisa que acontece muito em escolas, creches, tá? O que acontece? São situações de primeiros socorros. Engasmo, AVC, que hoje em dia a gente não fala mais AVC, acidente vascular encefálico, hemorragias, desmaios, convulsões, que a gente vai comentar um pouquinho já sobre um pouquinho de cada uma dessas, tá? Obrigatoriamente tem que ter treinamento e tem que ter noções de primeiros socorros, tá? Resumindo,
o que é a tal da Lei Lucas? Em 2018, no interior de São Paulo, mais precisamente em Campinas, o que acontece? Teve uma criança, lógico, com o nome de Lucas, né? Vou até citar o nome, né? Isso aí está exposto publicamente. Lucas Begali, o que acontece, né? Essa criança, ela engasgou numa creche pública e nenhum dos professores, ou monitores, ou diretores do colégio não sabiam utilizar a manobra de desengasgo na criança. E aí o que acontece? O moleque, infelizmente, né? A criança, infelizmente, veio engasgar e teve parada respiratória. Consequentemente, ele teve também, sabe o que, meu compadre? Parada cardiorrespiratória. Infelizmente, a criança veio a falecer, tá? De início, tornou-se uma lei municipal, regional ali apenas em São Paulo, e depois ela tornou-se uma lei federal. Então, a utilização da lei federal 13.722 de 2018 potencializou, sim, a criação de algumas leis municipais que tornam obrigatório a disciplina de noções de primeiros socorros em concursos públicos. Agora será cobrada, inclusive agora, a partir de agora é lógico, né? Seja civil, seja polícia militar, Secretaria de Educação também vai ter que cobrar isso, serviço social e tal, enfim, tá? Qualquer concurso público do Distrito Federal. Para você que vai fazer carreiras policiais, nem se fala, tá ok? Então gravem o número das leis. Qual é a lei que rege a obrigatoriedade, é claro, né? De cobrar noções de primeiros socorros, tá? No governo do Distrito Federal, em todos os concursos do DF, 7.797 de 2025. Porém, quem, lógico, né, deu ideia, potencializou isso, foi a lei federal, né, Lei Lucas, né, infelizmente, né, foi um nome em menção honrosa, né, a Lucas, né, que engasgou tal, e por aí vai. Agora, vamos ao que interessa, tá? Sem mais delongas, tá? Eu vou te explicar coisas básicas do que é a noção de primeiros socorros, quais são os temas que podem ser cobrados. Eu selecionei aqui mais ou menos 25 tópicos, tá? Eu vou esmiuçar cada um aqui para vocês e depois nós vamos fazer alguns exercícios já, meu compadre. Então aqui não tem brincadeira não. Vou te dar um resuminho, vou te dar um macete, vou mostrar um dos meus mapas mentais que a gente vai utilizar aqui no Operação Policial para poder tornar o seu conteúdo mais objetivo, mais dinâmico e para você adquirir o sucesso. E nós vamos repetir a receita, né, com mais segurança, principalmente, né, a mesma receita que a gente utilizou com tanto sucesso em mais de 1.500 alunos aprovados pelo projeto Bravo Mike. Agora a receita é aqui no Operação Policial, beleza? Então, olho na tela para a gente poder fixar o seguinte: princípios gerais e fundamentos de primeiros socorros. Beleza? Então, bora lá. Primeiro, o que são primeiros socorros, tá? Então, lógico, a gente sempre fala em relação a primeiros socorros, tem um pouquinho de diferença no seguinte: quando você fala de primeiros socorros, tem um pouquinho de improviso junto, tá? Principalmente para a galera que já é da área da saúde, ou então também estava acompanhando a gente em relação à parte de carreira para bombeiro militar, né? Quando a gente falar de noções de primeiros socorros, a gente tem que começar um pouquinho devagar e depois a gente vai aprofundar, tá? Então, primeiro, primeiros socorros tem um pouco de improviso, só que seriam situações de emergência, ok? E aí é lógico que a gente vai pensar o seguinte: a definição, objetivos é claro, é salvar vidas, tá? E evitar o agravamento. Eu gosto de utilizar a palavrinha sobrevida, tá? Você vai realmente ganhar um tempo até o socorro especializado chegar. Até o socorro especializado chegar. Professor, que diabo de letra é essa? Meu compadre, sinto te dizer, a letra é essa, vá se acostumando, né? E é assim mesmo, tá? Então, bora, vem com a gente, vai se acostumando, eu falo e escrevo ao mesmo tempo, isso facilita. Fechou? Tá? Então, bora lá. E aí, o que é interessante, é claro, né? Pra gente que já tem, né, bastante experiência nessa área, então acaba que a gente escreve muito, a letrinha vai ficando um pouquinho mais feia mesmo, né? Mas já vai se acostumando aí, fechou? Então bora. E aí o que é interessante para a gente poder fixar aqui, é claro, ó, segurança no local, primeiro a sua segurança para depois a segurança na vítima, tá? Primeiro a sua segurança para depois a segurança da vítima, tá? Então, ó, o que nós vamos aprender aqui? Como garantir a segurança do socorrista e segurança da vítima. Então, uma coisa você já vai ter que gravar. Você não está na rua, não é uma área
pré-hospitalar, não é uma área que você vai utilizar para o primeiro socorro. Então, primeiro, a sua segurança, tá? Como policial, para depois a segurança da vítima. E é claro, né? A segurança da cena. O que seria a segurança da cena? Montar triângulo, colocar galho, garrafa PET, caminhoneiro que é bom para fazer isso, né? Segurança da cena. Ah, eu vou contar tantos passos e colocar um triângulo. É isso. Então, primeiro, a segurança da cena, a sua segurança, para depois, é lógico, né, o atendimento e segurança da vítima. Beleza? E por aí vai. Outra coisa importante, tem uma sequência para a gente poder utilizar, tá? Então, repito, tem uma sequência para a gente poder utilizar os primeiros socorros dentro de uma área pré-hospitalar, tá? Então, ó, primeira coisinha, já vai acostumando com alguma sopinha de letras, que é o que a gente chama de avaliação primária, tá? Então tem essas letrinhas, tá? A gente fala aqui, ó, ABC, CAB, já vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? Onde você vai avaliar o quê? Tá? Isso aqui é só um resumão, tá bom, gente? Vamos devagar, tá? Então, ó, só, lógico, não dá para poder falar tudo, mas pelo menos o grosso nós vamos passar para vocês aqui agora. Vias aéreas, respiração, circulação, e aí eu já vou antecipar uma coisinha para vocês, tá? Presta atenção, você por enquanto é considerado leigo, você não é da área da saúde, pelo menos para a prova que eu estou falando, tá? Que eu sei que tem gente que é da área da saúde, que estava também na área de bombeiro militar, que vai fazer o curso para policial. E aí o que é interessante gravar, tá? Você como leigo ainda não tem obrigação de checar pulso central, você não tem obrigação de checar pulso, tá? O que a gente considera que seria pulso central? Artéria carótida é considerado pulso central, carótida, tá? Artéria femoral é considerado pulso central. É interessante, você vai aprender aqui na aulinha nossa de primeiros socorros quais são as artérias que são possíveis da gente checar, mas você não tem obrigação de checar. Qual que é a sua obrigação dentro da área de primeiros socorros? Sinalizar a cena, tá? E iniciar pelo menos o quê? Pelo menos avaliar no básico se ele respirou ou não e se está consciente ou inconsciente, ok? Feito isso, está inconsciente, não respira, ligue imediatamente para a emergência. Ligue imediatamente para a emergência. Agora aqui, ó, destaquem aqui, ó, acionamento da emergência. Pelo amor de Deus, Ruela, presta atenção. Olha aqui para minha bochecha, tá? Pelo amor de Deus, não confunda, ou melhor dizendo, né? As pessoas, tem muita gente que não sabe nem o telefone da emergência, tá? Não sabe o telefone da emergência pré-hospitalar. Então, quais são os telefones obrigatórios, é claro, né? Que você tem que saber e que provavelmente vai cair na sua provinha, né? É claro, né? Telefone dos bombeiros, 193, tá? Telefone também do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tá? 192. Então, ó, eu sei, eu tô falando isso, tem gente que fala assim, ah, professor, mas não é possível que tem gente que não sabe o telefone do bombeiro do SAMU. É possível sim, tá? É possível sim. E eu sinto dizer, tem gente que tá aqui na nossa livezinha que às vezes não sabe o telefone do SAMU e não sabe o telefone do bombeiro. Tá? Pelo amor de Deus, hein? Tá? Então, ligue e acione a emergência. Seja 192, seja 193. Ok. Feito isso, controle de calma e situação. Então, como é que nós vamos gerenciar testemunhas, tá? E avaliação da cena, tudo mais, tal, tá? Então, é claro, né? Se alguém foi atropelado, é uma crise convulsiva no meio da rua, tal, você não vai chegar lá logo e falar assim, calma, eu estou estudando, né, para carreiras policiais, eu que vou fazer esse atendimento. Calma, Zé Ruela, vai devagar. Tem aluno que começa a ter a primeira aula, viu essa livezinha aqui e já quer atender os outros. Bota o pezinho no freio, Zé Ruela, bora estudar primeiro, tá? Então, primeira coisinha, bora estudar, bora passar. Mais uma coisa que você pode fazer, tá? Identificou que ele está inconsciente, não respira, é crise convulsiva, sinalize a cena, lógico, né? Manter a sua segurança, a segurança da vítima, aí você aciona serviço médico de emergência, lógico, o mais breve possível, beleza? Tá, que mais? Se possível, né, manter, ó, ter ali um kit de primeiros socorros, que depois a gente vai comentar mais especificamente sobre isso, tá? Saber e ter noção da famosa Lei Lucas, que eu acabei de falar. Qual é a lei, professor? Qual é o número dela? Anotem o número da Lei Lucas. Ela influenciou muito, tá? Na obrigatoriedade, né, da cobrança de noções de primeiros socorros aqui nos concursos públicos do GDF. 13.722 de 2018. Vou fazer um destaque aqui nela, tá?
Noções de primeiros socorros em escolas e ambientes infantis, tipo creches e tudo mais, beleza? Tá, então, ó, o que é importante você gravar primeiro, né? O famoso C, o A e o B, tá? O que é o C? No C, nós vamos avaliar a famosa circulação, tá? Circulação, nós vamos avaliar se ele tem ou não tem pulso, tá? Lógico, como a gente está estudando para concurso público, eu vou falar as duas situações. Pode ser que cobre falando, lógico, né, que você não tem obrigatoriedade de checar pulso, mas nada impede de você saber onde é que a gente checa pulso, tá? Então, aqui você vai aqui ó, na altura da carótida, a gente não checa pulso com o polegar. Olha o polegarzinho aqui, Zé Ruela. Por quê? Polegar também tem pulsação. O ideal é você... Eu quero dar uma aprofundada, porque em se tratando de Sebrasp, meu compadre, o que eu quero fazer com vocês aqui, e nós vamos fazer aqui numa operação policial, é selecionar por cima, meu compadre. É selecionar por cima. Que foi o que a gente fez no Projeto Bravo Mike, e a gente alcançou o sucesso, tá? Então prestem bastante atenção. Bora selecionar por cima. E outro motivo, é Sebrasp. É Sebrasp, meu compadre. Antigo CESP vai selecionar por cima. Então não vou ensinar coisinha só simples, não. Vou começar do básico e depois, torar por cima. Porque realmente podem se preparar. E aqui você está sendo preparado com uma boa antecedência, tá? Então o que seria o C? Circulação, onde a gente vai literalmente checar o pulso. Tá? Feito isso, também tem o A. O que seria o A? Vai se acostumando com a letrinha. Abertura! Abertura de quem? Das famosas vias aéreas, tá? Abertura de quem? Das famosas vias aéreas. Abertura das famosas vias aéreas. Fechou, fechou? Tá? E por aí vai, tá? Abertura das famosas, aliás, né? Vias aéreas. Depois, o que seria o B? O B, meu compadre, seria quem? A famosa boa ventilação, na verdade a sigla é em inglês, né? Então nós vamos avaliar brief e tal, boa ventilação ou respiração, tanto faz, tá? Então aqui a gente vai avaliar quem, ó, a tal da ventilação, tá? O que seria isso? Quando você vai avaliar a ventilação, essa aí a gente consegue fazer, tá? O que é interessante gravar? Só de você visualizar, tá? Aqui você vai avaliar, olha pra mim. Olha pra mim, pra minha bochecha linda aqui, ó. Você vai avaliar se a vítima tem expansibilidade torácica ou não. Porém, pode ser que a vítima apresente um negocinho, já vou começar a passar alguns termos técnicos e você vai ter que se familiarizar com termos técnicos. Não tem jeito, tá? Na nossa matriz da operação policial, nós teremos aulinhas, né? Vou pelo menos fazer um mix rapidinho dos termos técnicos mais comuns que caem realmente em primeiros socorros, mas já vai se acostumando com alguns. Para isso, essa live nossa, né? Essa nossa semana está sendo sensacional. Foi uma ideia espetacular, tá? Então, aproveitem ao máximo. Tá, vamos devagar. Expansibilidade torácica, já podem até anotar. Então, aqui na ventilação, nós vamos avaliar se a vítima tem ou não tem expansibilidade o quê? Torácica, tá? Ou presença, sabe de quê? Do gasping. Ou presença do gasping. O que é o gasping, professor? Então, presta atenção aqui, Zé Ruel. O gasping é aquela respiração ruidosa. Aquela respiração ofegante que antecede uma parada respiratória. Então, gasping é aquela respiração dificultada, é aquela respiração ruidosa que antecede uma parada respiratória. Que se a gente não reverter, vai evoluir sim para uma parada cardiorrespiratória. Deu para entender? Tá? Então, ó, então o que é o C? Estou avaliando, fazendo a avaliação primária, né? Lembrando aqui que na maioria das vezes é quando uma vítima apresenta, dependendo da circunstância, né, suspeita de quê? De uma parada respiratória ou de uma parada cardiorrespiratória. Então, nessas opções, tá, onde a gente suspeita de uma parada respiratória ou de uma parada cardiorrespiratória, não é vítima de trauma, tá? Não tem queda, né? Então, quando for situações onde se tem crises convulsivas, parada respiratória, engasgo, parada cardiorrespiratória, acidente vascular cerebral, você vai utilizar esse mnemônico, essa sopinha de letras, tá? A gente chama de mnemônico, tá? Aí vai ser o C, o A e o B. O C, o A e o B. Fechou? Se houver necessidade, repito,
tá? Se houver necessidade, a gente ainda vai colocar o D, tá? Então já vai gravando isso daí, pode ser que caia na sua provinha, tá? Às vezes nós vamos ter que colocar o D ainda também, viu, meu compadre? O que seria o D? A famosa o quê? Brilação. A famosa desfibrilação. O que seria essa desfibrilação, professor? É aquele aparelhinho de choque, meu compadre, que tem, lógico, né, que é obrigatório aonde? Em academias. Agora, já é obrigatório, é claro, né, já há um bom tempo, é claro que é obrigatório em aeroportos, estações de metrô, rodoviárias, terminal rodoviário, seja municipal, interestadual, intermunicipal, não sei, tá? É obrigatório. Grandes eventos, tá? Escolas, todos têm que ter um aparelhinho chamado desfibrilador. É aquele que, pum, sapeca o choque, lógico, né, para tentar reverter uma arritmia desse paciente. Mais para frente a gente vai falar quais são essas arritmias. Já vou antecipar. Só existem duas arritmias em que a gente utiliza o aparelho chamado desfibrilador. Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Ó, chega, babei. Já vai se acostumando, fala isso há muitos anos. Quando eu babo, meu compadre, cai na prova. Então, quais são as arritmias que a gente utiliza o aparelho chamado desfibrilador? Quais são as arritmias? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, ok? Tá, então, ó, esse mnemônico, tá anotando aí, Zé Ruela? Tá anotando? Esse mnemônico, por exemplo, quando eu não sei qual é a situação de emergência, não é trauma. Trauma nós vamos falar de outro já já, tá? Eu vou utilizar o quê? Parada cardiorrespiratória, né? Qualquer emergência clínica, tá? Nós vamos utilizar qualquer emergência clínica, vai ser mais utilizado quem, né? O famoso C, o A e o B, e se houver necessidade, que nós vamos utilizar também o D. Ok? Professor, mas e se for vítima de trauma, ou então ele é vítima de queda, é alguém que foi acidentado, o cara foi atropelado na faixa de pedestre, que é uma coisa que não é muito, não é muito estranha de acontecer, né? É até comum. O que acontece? Claro, né? Aí você vai utilizar o protocolo utilizado para avaliação primária, principalmente para vítimas ou suspeitas de trauma, tá? Aí vem outro, né? Que é o chamado literalmente de quem? É o paratrauma. Nós vamos utilizar o X, o A, o B, o C, o D e o E, famoso XABCDE. Professor, mas tá aprofundando. Tá não, meu compadre, nós vamos ter que aprofundar. Não tem jeito. Por quê? Sabe aquele negócio quando a gente fala de uso ou não de torniquete? Tá? Se contém ou não contém hemorragia, é aqui dentro do XABCDE. Tá? Então eu vou só colocar o nome rapidinho de cada um, pra gente poder já até treinar alguma coisinha de exercício. Tá? Então, ó, primeiro, o que seria o X? O X é onde a gente vai controlar as famosas hemorragias exsanguinantes. Tá? Que letra bonita, hein? Tá? Mas esse é o de menos. Hemorragias exsanguinantes. Então, meu compadre, isso aí é fácil pra gente poder gravar, né? Tá? Isso aí é fácil pra gente poder gravar, tá? Então, claro, quando você faz em relação à parte do XABCDE, né? É claro que você vai ter que gravar que esse X é em relação ao quê, né? A meio externo, tá? Então, por exemplo, podem ter certeza que provavelmente vai cair uma questão de primeiros socorros em relação a hemorragias na sua provinha. E eu já vou antecipar. Aquele sangue que esguicha, que é vermelho vivo, é uma hemorragia arterial. O sangue que esguicha é vermelho vivo, é uma hemorragia arterial. Consequentemente, rico em oxigênio. Fechou? Beleza. Agora, professor, mas tem outro tipo de hemorragia? Claro que tem, meu compadre. Tem hemorragia arterial, tem hemorragia venosa e tem hemorragia capilar, tá? Então, aquele sangue que ele somente escorre, é um sangue mais vermelho escuro e ele é pobre em oxigênio, ele é mais rico em CO2, em gás carbono, né? O que acontece? É sangue venoso. Então, vou repetir. Qual é o que esguicha? Arterial. Qual é o que escorre? Venoso. Fechou? Qual é aquele que é mais vermelho vivo? Arterial. Qual é aquele que é vermelho escuro? Venoso. Qual que é rico em oxigênio? Arterial. Qual que é pobre em oxigênio e é mais azul e é mais rico em CO2? Sangue venoso. Fechou? Tá? Então, controla ou não controla a hemorragia? Né? Claro, é isso que a gente vai falar. Então, é aqui que vai ser relacionado a questão se usa ou não usa o tal do torniquete. Tá? Então, vou colocar sempre a palavrinha aqui, ó, depende.
Depende, tá? Isso provavelmente vai estar na sua provinha. Torniquete, faz ou não faz? Depende. Depende. Desde que, primeiro, você tem que saber utilizar o torniquete. Às vezes tem gente que fala assim, vamos botar o torniquete, que eu já vi isso numa aula online do Jean, lá na operação policial, e aí o que acontece? Aí, Zé Ruela, você tem que saber usar. Tá? Não adianta só ter o aparelho, tem que saber usar, porque torniquete pode ser improvisado. Você pode improvisar com uma atadura, você pode improvisar, por exemplo, eu já improvisei torniquete com manguito, daquele que a gente avalia pressão arterial, mas tem que saber usar. Agora, se você não souber usar, faça a compressão direta, você vai ficar apertando ali, ó, por exemplo, filho de Deus tem uma hemorragia, caiu lá na sua prova, falando que ele tem uma hemorragia na altura do braço esquerdo. Fica ali fazendo a compressão direta até o socorro chegar. Professor, mas eu não tenho que ficar botando gás lá em cima? Não, Zé Ruela, não é assim. O que você tem que fazer? Controla o sangramento, tá? Se você tirar a gás, a partir do momento que você tirar a gás, que é aquele paninho, ou um pano, ou alguma compressa, né, ou alguma coisa que está ali contendo aquela hemorragia, quando você retira, ele destrói um tampão plaquetário, ele destrói um coágulo que estava ali sendo formado e vai continuar tendo hemorragia. Então não é assim não, meu pai. Então o que você tem que fazer, é claro, tá? Faça uma compressão direta de início, para depois, se houver necessidade, que a gente vai botar o tal do torniquete. É uma questão que provavelmente vai cair na sua provinha, tá? Logo, logo, fiquem atentos, até porque o Sebrasp ama cobrar isso, tá? Então, torniquete, usa ou não usa? Primeiro, depende e você tem que saber usar. Vamos falar isso mais pra frente, tá bom? Depois, o que é o A? O A também vai ser o quê? Abertura, anotem, das famosas o quê? Vias aéreas, tá? Abertura das famosas vias aéreas. Então, o que é isso, né? Se você souber, por isso que tem que ter treinamento, né? Tá? A gente abre a via aérea, desde que não seja trauma. Desde que não seja trauma. Porque se for trauma, eu não posso abrir via aérea. Aí vai ser outra manobra, que é chamada tração de mandíbula, que mais pra frente eu vou falar. Se tiver, presta atenção, se tiver como, e você tiver, claro, né, um colar cervical, tiver treinamento para isso, a gente coloca também aqui quem? Colar cervical. Ok? Então o que é o X? Abertura de vias aéreas, vamos botar um Czinho aqui, ó, mais colar cervical. X, o A. O que é o B? Continua sendo a boa o quê? Ventilação. Tá? E o que seria o C? O C, meu compadre, vai ser quem? Circulação. Tá? Circulação. Tá? Aqui, vou até botar de cor diferente aqui. Azul. Tá? No X, a gente vai controlar hemorragias grandes ou hemorragias graves. Ok? Porque aqui no C, além da gente controlar, claro, né, avaliar a circulação através da avaliação do pulso, que eu falei um pouquinho agora antes, tá? No C de circulação, você vai controlar quem? Hemorragias menores, tá? Hemorragias menores. E é aqui que a gente vai avaliar também, anotem, a perfusão sanguínea pelo dedo, tá? Aqui você vai avaliar a perfusão, que a gente chama de perfusão tissular. Professor, mas o que é isso? Está aprofundando muito? Tá não? Não tá, tá? Te garanto. Como é que eu vou avaliar a perfusão? A gente vai avaliar, aperte seu dedinho aí, ó, e solta. Ó, tava branco, ficou vermelhinho. Tá? Ó, tá vendo? Tá? Isso aqui é chamado de quê? Perfusão, não vou fazer esse dedo aqui não, vou fazer esse, né? Perfusão tissular. O que seria a tal da perfusão? Nós vamos avaliar o retorno venoso aqui, ó. Olha lá, ó, tava vermelhinho, a gente comprimiu, tá tendo fluxo sanguíneo. Se o filho de Deus tiver uma hemorragia nessa artéria aqui, que é chamada de artéria radial, ou um sangramento em outra parte do corpo, essa perfusão aqui vai estar lenta, tá? Essa perfusão aqui vai estar lenta. Infelizmente, anota uma palavrinha legal aí, que a gente vai começar a falar muito. Infelizmente, esse paciente está evoluindo para um estado de choque. Quando ele perde muito volume sanguíneo, ou qualquer tipo de volume, seja por diarreia, seja por vômito, seja por suor excessivo, a gente chama de choque hipovolêmico. Então, paciente que está perdendo volume, a gente fala de choque hipovolêmico, ok? Tá? Então, hemorragias grandes ou hemorragias graves, eu vou avaliar lá no X, tá? Hemorragias menores ou hemorragias de menos, de pequeno porte, a gente chama de quê?
a gente vai avaliar o que aonde, né? No C de circulação, tá? Já vi questãozinha em relação a isso, tá? Já avaliei, é claro, né? Questãozinha em relação a isso pelo Sebrasp. Então fiquem espertos. Depois tem o D. O D, na verdade, a gente vai pensar de disfunção neurológica. Disfunção neurológica, tá? Aqui, na verdade, em atendimento pré-hospitalar, que é um pouco mais aprofundado, a gente avalia através de Glasgow. Mas para vocês aqui em Noções de Primeiros Socorros, nós vamos avaliar a pupila, se essa pupila dilata ou não, e o nível de consciência. Então, quando a gente falar disfunção neurológica, é interessante você gravar que a gente vai avaliar nível de quem? Consciência. Tá anotando? Nível de consciência. E também nós vamos fazer o quê, né? A avaliação da pupila. Se essa pupila dilata ou não. Tá, professor, mas é muita informação. Calma, meu compadre. Estamos começando. Por isso que a gente está com antecedência, com tempo hábil aqui para vocês, beleza? Ó, vou te dar um spoiler. A matriz de primeiros socorros aqui da Operação Policial tá sensacional. Topíssima, totalmente atualizada. Para vocês poderem ter noção, a gente acabou de passar por mudanças de protocolo de emergência, tá? Então, protocolo de primeiros socorros, por exemplo, de parada cardiorrespiratória, tiveram alterações no último ano agora de 2025. Tá? E o material nosso está atualizadíssimo, até porque eu sou instrutor de alguns cursos também, né, de atendimento pré-hospitalar, de primeiros socorros, suporte básico de vida, suporte avançado, então a gente está sempre atualizando também. E o material aqui nosso de primeiros socorros está totalmente quentinho e totalmente atualizado. Bora, bora? E ainda tem mais, meu compadre. O que é o E? O E vai ser o quê? Exposição da vítima. Exposição da vítima mais controle, sabe de quem? De temperatura, tá? Mais controle de temperatura e controle do ambiente. Mais controle de temperatura e também controle do ambiente. Então, por exemplo, lá, vocês já viram por aí, seja em filme, seja em ou na real mesmo, ou em situações de emergência e tal, que as pessoas fazem o quê, né? Às vezes chega o corpo de bombeiros, ou chega o SAMU, ou então até atendimento pré-hospitalar particular, o que eles fazem, né? Normalmente a gente bota tipo um papel laminado em cima da vítima, aquilo lá é para poder fazer o quê? Controle de temperatura, evitar o que a gente chama de hipotermia. Anotem isso, hipotermia, paciente pós-afogamento, ele tem hipotermia. Paciente pós-parada cardiorrespiratória, normalmente ele tem hipotermia. Principalmente paciente após hemorragia, após um trauma severo, após um sangramento severo, ele tem hipotermia. O que é que o frio faz? Gravem isso já. Vasoconstrição. O frio faz vasoconstrição. Repito, 4 vezes. Frio, vasoconstrição. Então, quando se faz uma compressa fria, para um paciente que tem algum tipo de fratura ou entorse, a gente promove vasoconstrição. Vai reduzir a dor e vai controlar um possível sangramento. Porque quando é calor, faz vaso o quê? Então, compressa quente, vasodilatação. Quente, vasodilata. Quente, vasodilata. Quente, vasodilata. Quente, vasodilata. Aí ele repete muito. Repito. E tem dado certo. E vamos começar, né, a fazer isso novamente. Então, frio, vasoconstrição. Calor, vasodilatação. Beleza? Muito bem. Que mais que entra, né? Em primeiro socorro, já comentei por alto, para a gente fazer alguns exercícios rapidinho aqui na nossa super livezinha. Parada cardiorrespiratória, reconhecer quando o paciente está em parada cardiorrespiratória é iniciar as condutas básicas. O que seria condutas básicas, né? Iniciar a RCP. O que é a RCP? Já vai se acostumando com o termo técnico. Tem aqui nos 2 tópicos, ó. Reanimação cardiopulmonar, a conhecida massagem cardíaca, tá? Em bebês e crianças também a gente vai utilizar a famosa RCP, tá? Então, lembrando que adulto, tá? Você utiliza no suporte base de vida, que é utilizado em primeiros socorros, 30 compressões torácicas para 2 ventilações. Calma que nós vamos falar isso depois, ok? Tá? Beleza. Então, adulto, independente se 1 ou 2 socorristas, eu vou fazer 30 compressões e 2 ventilações. Professor, não tem como eu ventilar
É lógico, a gente não vai andar com kit de primeiros socorros 24 horas no bolso, tá? E aí o que acontece? Você tem, pelo menos por obrigação, fazer o que a gente chama de compressão torácica. Compressão torácica. Anota um negocinho para poder antecipar, tá? Lógico, né? Qual é a frequência de compressão torácica ou o ritmo de compressão torácica, tá? É em média de 100 a 120, o quê? Compressões torácicas por minuto. De 100 a 120 compressões torácicas, o quê, meu compadre? Por minuto. De 100 a 120 compressões torácicas por minuto, tá? Então, ó, lembrando que em primeiros socorros, em emergência, um bebezinho, uma criança, não é um adulto menor, não. Tá? A proporção é totalmente diferente, a anatomia, a fisiologia é totalmente diferente. Tá? Então, adulto, seja sozinho ou acompanhado, você vai fazer 30 compressões para 2 ventilações. Tá? No bebezinho sozinho, também vai utilizar quantas? 30 compressões para 2 ventilações. Se eu tiver um método de barreira, né, para poder fazer uma ventilação. Já no bebezinho e na criança, com 2 socorristas, eu vou utilizar 15 compressões para 2 ventilações. Lembrando que, se não tiver como ventilar, ou mesmo eu fazendo a ventilação e compressão, eu tenho que fazer um ritmo de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. Tranquilo? Calma, que depois nós vamos ter um momento dessa aulinha, tá? Específica. Beleza? Vamos fazer várias lives aqui, podem ficar tranquilos. Fechou? O que mais? Engasgo, né? A tradicional manobra de Heimlich, tá? Então, o que seria engasgo? Obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Antigamente era chamada, né, manobra de Heimlich, mas hoje em dia a gente fala manobra de desengasgo, tá? Ou pode se chamar também manobra de compressões abdominais. Tá? Manobra de compressões abdominais, tanto em adulto quanto no bebezinho. Utilização do DEA, que eu falei para vocês, vamos estudar também, desfibrilador externo automático, e é muito cobrado em primeiros socorros, tá ok? Agora eu vou comentar um pouquinho em relação a algumas situações de emergências clínicas. O que são situações de emergências clínicas? É claro, né? Por exemplo, infarto agudo do miocárdio é considerado emergência clínica. AVC, acidente vascular encefálico, também nós vamos ver isso e pode ser cobrado na sua provinha, tá? Então, toda vez que a gente comentar em relação a emergências clínicas, é claro que a gente vai gravar, é claro, né? Que você tem que ter noção, tá? Que emergências clínicas podem ser o quê? Tá? Não é trauma, né? Aí vai ser em relação ao quê? Alguns tipos de traumas para a gente poder gravar. Alguns tipos de emergências clínicas para a gente poder gravar, ok? Tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui, mas vamos devagar. O que são emergências clínicas? Em relação a patologias, a doenças, infarto, AVC, às vezes uma crise epilética ou uma crise convulsiva, tá? Isso tudo a gente vai estudar aqui em primeiros socorros. Beleza? Tá? O que mais que a gente vai dar uma estudadinha também, é claro, né? Aqui, hemorragia e sangramento, acabei de falar. Queimaduras, meu compadre. Se tem um tópico, tá? Que não cai na sua provinha, não vai cair na sua provinha, vai despencar, é queimaduras. Queimaduras, podem tomar cuidado com isso, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre queimaduras também. Fraturas e luxações, fiquem espertos com isso, tá? Eu faço ou não faço a imobilização? Coloco o osso no lugar. Meu compadre, quem é bom para poder fazer realinhamento ou imobilização, né, de osso? É o ortopedista. Nem a gente que tem já experiência, tá? Às vezes a gente tem tanta segurança para poder voltar os para o lugar. Cuidado com isso, tá? Então você vai imobilizar e fazer o transporte do jeito que tiver ou esperar o socorro chegar, beleza? Entorses, contusões, tá? Gravem aí. A Sebrae gosta de cobrar isso aqui, viu? Protocolo RICE. O que é isso? Repouso, gelo para fazer o que mesmo? Vasoconstrição, compressão e elevação do membro, desde que esteja imobilizado, é claro, né? Porque se eu levei um membro, né, e ele tiver uma fratura exposta, vai dar um pouquinho de trabalho, você pode provocar e agravar ainda mais a hemorragia. Então vamos devagar, beleza? O que mais? Ferimentos na cabeça, né? Pode provocar traumatismo craniano, tá? Então quais seriam os cuidados iniciais? Olha o tanto de coisa que tem primeiros socorros e tem muito mais. Só que eu selecionei alguns tópicos aqui
que provavelmente serão esses tópicos. Parada, queimadura, fraturas, hemorragias, normalmente serão esses, tá? Fratura de coluna, cortes e escoriações, tudo isso aqui está relacionado também com a parte de primeiros socorros, ok? Agora, antes da gente fazer uns exercíciozinhos, eu vou mostrar duas coisinhas aqui para vocês, tá? Duas imagens. Primeiro, eu quero que você faça isso hoje. Entendeu, Zé Ruela? Tu vai fazer isso hoje. Tipos de fratura que a IDECAN gosta. A IDECAN, falei tanto de IDECAN, né? Da banca Sebrasp, gosta de cobrar isso daqui, tá? Tipos de fratura. Quais são os tipos? Tu vai printar essa telinha aqui e vai desenhar o osso, tá? E vai desenhar o osso. Então, presta atenção. Provavelmente eu estou antecipando um tópico da sua provinha, tá? Para você que quer realmente, né, se tornar um policial, meu compadre, tá? Então, ó, você vai desenhar como se fosse isso aqui um ossinho, tá? E vai identificar qual é o tipo de fratura aqui, ó. Tá bom? Tá? Então, por exemplo, uma fratura que é desse formato aqui, na horizontal, ela é transversa. Aquela que é, né, na vertical, é uma fratura longitudinal. Aquela que ela é assim, ó, né, clarão, o quê? Oblíqua exposta. Aquela que separou total, é chamada oblíqua desviada. Aquela que girou o osso, que torceu, é espiral. Aquela que não separou todo, pode ser até considerada uma fratura incompleta, só uma parte do osso, fratura simples, tá? E uma que cresceu demais, tá? Que tem sido cobrada com uma certa frequência, fratura cominutiva, que essa fratura cominutiva também ela pode se chamar fratura fragmentada, tá? Que ela pode se chamar também fratura fragmentada, ok? Ela pode se chamar também fratura fragmentada. Então, é aquela que o osso, infelizmente, né, praticamente espatifou e tudo mais. Então, tarefa para casa, o que você vai fazer hoje? Tá? Você vai printar e vai desenhar, ó, quantos tipos de fraturas que são muito comuns de cair em prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de fratura, tá bom? Tá? Então, eu particularmente já quero ativar o modo aqui com vocês, né? O modo Power com a gente aqui, tá? De primeiros socorros, tá? Professor, quantas questões o senhor acha que pode ser que caia? Cara, uma coisa, eu não sei, eu não tenho bola de cristal para falar isso, mas eu chutei 3, talvez até 4, hein? Tá, olha lá, hein? Porque pode ser que caia uma ou duas, mas o certo talvez seria 3 ou 4 meses, que faz muita diferença, tá? Porque é um tópico novo e tá em alta, fechou? Então vai printar aí e vai desenhar os ossinhos, ok? Tá? E aí, tem outros tópicos também que a gente vai comentar, ó, no geral. Aqui são possibilidades, ó, convulsões, epilepsia, desmaios, crise de ansiedade e pânico também, intoxicações e envenenamentos, até condutas de emergência, até cobra, eu vou ensinar um pouquinho para vocês, choque elétrico, quais seriam as condutas, né, internação e insolação, tá? Lembrando que isso aqui, ó, seria superaquecimento do corpo. Aí já são possibilidades. Picadas de animais peçonhentos, tá? Então, por exemplo, né? Se o cara recebeu a picada de cobra, chupa ou não chupa? Não chupa o local da picada. É lógico, né? Posso lavar, né? Fazer uma compressa tal e vazar pronto-socorro. Tem nada que cortar o braço, amputar, torar o braço do cara lá porque ele foi picado por cobra ou por abelha. Não inventa essa não, tá? Chupa ou não chupa o local da picada? Não tem essa de chupar não. Tá bom? Né? E por aí vai. Beleza, e é claro, né? Afogamento também, eu vou comentar mais pra frente alguma coisinha com vocês. Beleza? Agora, já vamos de exercício. Só para vocês poderem ter noção de alguns tópicos já, tá? Então, assim, eu defini o que é a lei. Qual é a lei que obriga realmente, né? Falamos um pouquinho da lei Lucas, vamos aprofundar mais. Citei os tópicos prováveis que provavelmente vai cair na sua prova. E agora vamos um pouquinho de exercício aqui para a gente poder treinar e fixar algumas coisinhas. Beleza? Então bora? Bora treinar primeiros socorros. Nos quadros de traumatismos de membros, há basicamente 5 tipos de lesões. Entorses, luxações, fraturas, amputações e esmagamentos. Começou bem. Nos casos de entorse, deve-se imobilizar o membro comprometido, aplicar gelo, que faz a vasoconstrição, sobre o local e encaminhar a vítima ao serviço médico para avaliação radiológica. Certo ou errado, meu compadre? Certíssimo!
Padrão Sebrasp, hein? Padrão Sebrasp. Ah, professor, essa foi de boa. Tá, foi de boa por dois motivos. Primeiro, tem uma colinha aí que eu coloquei. Segundo, a gente já tá vendo um pouquinho de conteúdo e faz a prova. Quando você vê conteúdo e faz a prova, é mais fácil. Tá? E a gente quer tornar, realmente, pegar na sua mãozinha, né? E tornar isso aqui um pouquinho mais fácil. E aí eu gosto de passar um macetezinho. Toda vez que a gente falar de fraturas, aqui não faz parte da... aqui é um esquema, tá? Olha eu com os meus esquemas já. Aqui é um esquema, tá? Fratura, interrupção da continuidade óssea. O que seria fratura? Interrupção da continuidade óssea. Lembrando que ela pode ser uma fratura completa, tá? Ou também pode ser uma fratura incompleta, ok? Depois nós vamos definir mais, tá? Agora, quando falar de luxação, onde é que pode acontecer luxação, meu compadre? Onde a gente tem articulação, tá? Nos dedos das mãos, nos dedos dos pés. Aonde? Ombro, eu tenho esse ombro aqui bichado, né? De jogar bola, cair e tal, né? E por aí vai. Depois eu virei a bola e já, já mudou um pouquinho. Né? Joelho, cotovelo, né? Tornozelo, tá? Então, assim, os ossos distanciam e tem dificuldade de voltar. De voltar, isso é chamado de quem? Luxação, tá? Então, palavrinha mágica de luxação vai ser o quê? Articulação. Articulação. Ah, um jogador do Botafogo, do Flamengo, do Goiás, não sei, né? Torceu o pé, ele teve um entorse, então ele vai ter uma lesão parcial ou completa de quem? De ligamentos, tá? Olha, dizem que luxação e entorse às vezes é pior do que fratura. Porque a fratura, às vezes, ele vai lá, faz a imobilização ou coloca um gesso e aí fica zerado, né? Beleza. Agora, o que é interessante gravar, né? Quando a gente fala de fraturas, tem que tomar muito cuidado com essa questão de alinha ou não alinha um membro. Encontrou resistência, meu compadre? Deixa quietinho e leva pronto-socorro mais próximo. Ou aciona emergência, que eu já falei. Então, palavrinha mágica de fratura, o que seria? Descontinuidade óssea. Macete, fratura, descontinuidade óssea. Descontinuidade óssea. Luxação, articulação. Anotem o macete. Luxação, articulação. Luxação, articulação. Luxação, articulação. Beleza? Que mais? Entorse, ligamentos. Entorse, ligamentos. Beleza? Então, realmente a resposta correta, né, seria o quê? Tá certo. Mais uma aí, tá? Nos casos de fraturas fechadas ou expostas, deve-se tentar, olha aí, hein, acabei de falar, reduzir a fratura como forma de evitar lesões nervosas ou vasculares. Meu compadre, pelo contrário, eu tenho experiência de gente que quis, às vezes, voltar o osso para o lugar e piorou e agravou ainda mais. A pessoa quis voltar o osso para o lugar, provocou uma entorse, que foi lesão de ligamento, provocou uma fratura maior, né? E por aí vai, tá? Então não inventa de querer reduzir a fratura não, porque realmente pode piorar e é o contrário do que falou aqui, tá? Ela pode evitar, né? Ela pode agravar ainda mais a lesão. Então realmente essa daqui tá o quê? Tá errada, meu compadre, tá errada, beleza? Padrão Sebrasp também, fechou? Mais uma, um pouquinho de queimaduras. Queimaduras são feridas produzidas por calor, líquidos cáusticos, que seriam queimaduras químicas, ou gases irritantes, que implicam em grande risco de infecção. Certo ou errado? Certíssimo, né? Certíssimo. Só que, lembra que eu falei para vocês que eu tenho musiquinha, tenho macete, tenho esquemas? Eu já vou começar a passar um dos primeiros esquemas meus. A aula de queimaduras é uma das que eu mais gosto de atender. De atender não, perdão, de ensinar. Tá? Quando eu trabalhava no atendimento pré-hospitalar, seja SAMU, né, ou atendimento pré-hospitalar particular, tem experiência de atendimento pré-hospitalar também, o que é interessante gravar? E também tenho experiência no hospital de base, seja da UTI, daqui de Brasília e também do pronto-socorro, eu não gostava de atender queimaduras. Eu gosto de ensinar, eu gosto da aula de queimaduras, mas eu sinto muita dó da pessoa queimada, principalmente crianças. Vai ter algumas aulinhas que nós vamos ter fotinhas. Hoje não deu para mostrar, porque o tempo é curto aqui, tá? É para vocês terem noção do que será primeiro socorro. Não será uma disciplina tão fácil assim, tá? Presta atenção, tá? Então bora ter que estudar. Tá? Então, ó, aí eu tenho alguns macetes. Quais são as causas de queimaduras? Quais são as causas de queimaduras, tá? Segura aí só um pouquinho, já já a gente finaliza a livezinha aí, tá? Vamos aproveitar, tá? Quais são as causas de queimaduras? Que é um R, né? Vamos lá.
Mas era um R, é porque a letra saiu feia. Aí o macete, T, Q, E, R, A e L. Tequeral, tequeral. Professor, que diabo é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma. Tequeral, tequeral, tequeral. O que seria o tequeral? Queimou com ferro quente. Térmica. Tá? Ah, queimou com soda cáustica. Química. Ah, queimou, teve por choque elétrico. Elétrica. Ah, teve queimadura por raio ultravioleta, tarará. Radiação. E o A seria o quê? Queimadura por atrito. Queimaduras por atrito. Tá? Ok? E o L, luz. Tipo insolação. Tá? Então, o que seria, então, né? A gente aí, ó. No caso, é claro, né? Tequeral. Tequeral. Térmica, química, elétrica, radiação, atrito e luz. Tá? São as causas. Ah, queimei com pastel quente. Queimou lá o beiço, né? Queimou a boca, tarará, né? Pronto, ok? Tequeral. Térmica, química, elétrica, radiação, atrito e luz. Beleza? Muito bem. Mais uma. As queimaduras, tudo padrão Sebrasp, viu, gente? As queimaduras são avaliadas segundo sua extensão, localização e profundidade. E somente são consideradas infectadas aquelas de grande extensão ou de terceiro grau. Certo ou errado? Né? Essa daí, essa quarta aí, certo ou errado, meu compadre? Errado, meu compadre. Tá? O que é extensão? Extensão em relação a porcentagem. Realmente está certo. Né? Localização, onde é que ele queimou? Foi no braço? Foi na perna? Né? Foi no membro superior esquerdo? Foi no membro superior direito? Foi cabeça? Foi região do períneo? Né? No caso lá, né? Pichichiu, região do períneo do homem, pechecheca, região do períneo da mulher. Profundidade, que a gente pode falar primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, certo até agora? Certo, né? Ok, só que ele fala, somente são consideradas infectadas aquelas de grande extensão? Não, as menores também podem ser. Somente as de terceiro grau? Não, também, ó, diz primeiro, principalmente segundo e terceiro grau, né? Todas também vão apresentar o quê? Risco de infecção, principalmente a de segundo e de terceiro grau. De segundo grau promove o quê? Bolhas. Tem termo técnico para isso, a gente chama de flictemas. Ou flictenas com N, tá? Então, bolhas são chamadas de quê? Flictemas com M ou flictenas com N, tá ok? Então, nesse caso, o que é interessante da gente gravar, tá? Realmente não são somente as de terceiro grau, né, que vão provocar infecções, não, meu compadre. De segundo também pode provocar e por aí vai, tá? Então, certo ou errado? É errado essa daqui. Fechou? Beleza? Outra aí, ó. São queimaduras de segundo grau aquelas que causem eritema. Eritema é a mesma coisa que vermelhidão, tá bom? Tá? É a mesma coisa que vermelhidão. E também bolhas, tá? Então, ó, olha pra mim. Presta atenção na minha bochecha, meu compadre. Eu, particularmente, gosto de destacar, tu vai pegar a sua canetinha e vai destacar as palavras-chave do enunciado. As palavras-chave do enunciado. Fechou? Quais são as palavras-chave aqui, né? Segundo grau, que é aquele que cobrou, né? Vermelhidão tal e bolhas, tá? O cuidado imediato, para você não ter que ficar lendo várias vezes o mesmo enunciado, né? O cuidado imediato recomendado para esse tipo de queimadura consiste em esfriar e lavar a parte afetada com água da torneira, até aí tá razoável, né? E depois friccionar. Tu vai furar a bolha, vai arrebentar, meu compadre, a bolha, tá? E por fim cobrir a ferida com gás esterilizado. Fura ou não fura a bolha, meu compadre? Não fura. Nem chupa a bolha também não, meu compadre. Você não fura e nem chupa a bolha não, meu compadre. Ok? Tá? Totalmente errado, porque quando você perfura a bolha, ou fricciona a bolha, que seja, o que acontece? Predispõe a um risco de infecção ali, mesmo sendo uma queimadura de segundo grau. Então, macete que você tem que gravar. Queimadura de segundo grau tem bolha, tem vermelhidão e tem bolha. Não fura a bolha, não fura a bolha. Então, essa daqui, meu compadre, tá o quê? Totalmente errada. Fechou? Mais uma aí. Os traumatismos na região da cabeça podem causar lesões que variam desde a cortes no couro cabeludo, vai destacando as palavrinhas-chave, né? Até lesões complexas que atingem o sistema nervoso central. Ok.
A avaliação do estado neurológico da vítima deve ser feita no exame primário. Quem que é o exame primário, professor? É o X, o A, o B, o C, o D e o E que a gente já viu. Como é risco de trauma, você vai utilizar qual sopinho de letras? Qual mnemônico? X, A, B, C, D, E, né? E aí, no exame primário, no qual se avalia o nível de consciência, certo, Atos? Certo, principalmente no D. Sem colar, o que é o X? Quem lembra? Falei lá no início. Hemorragias exsanguinantes, é o X. O A, abertura de vias aéreas, mais colar cervical. O B, boa ventilação. O C, circulação, já falei. O D, disfunção neurológica, onde a gente avalia consciência. Então, isso aqui, o XABCDE, é chamado de exame primário. Questões Sebrasp, hein? Exame primário. E o E, exposição de quem? Da vítima, tá? E o E, exposição da vítima. Beleza? Tá? Agora eu vou mostrar aqui, só para vocês poderem ter noção, a gente já está, né, encaminhando para o finalzinho aqui, só para vocês poderem ter noção de como são os meus mapas mentais, tá? Que é o que a gente vai lançar logo aqui também, né? Na Operação Policial. Eu sei que tem muito professor que faz mapa mental, eu sei que é legal você realmente, né? Ah, professor, me passa seu mapa mental. A gente tem como passar um ou outro mapa mental mesmo, tal, só que isso aqui dá um trabalho, mas para você que tem pouco tempo para poder estudar e para você que tem que realmente ganhar tempo e começar desde já a estudar, o ideal seria você ver um pouco de conteúdo, mapa mental e exercício. Porque tem gente que já quer ir direto para o exercício e às vezes ele vai ficar um pouco perdido no conteúdo. Então não vamos atropelar as coisas não, você ainda tem um tempinho hábil aí, tá? Então, presta atenção. Tá? Mapa mental, como é que seria? Você tem um macete, tá? Aqui é um mapa mental meu, inclusive tá a minha carinha aqui, meu Instagram, né? Jean C. Naves, já sigam aí, tá? Então, normalmente eu faço o seguinte, né? Eu rabisco num papel e depois faço um mapa mental. E utilizo isso nas minhas aulas. Vai facilitar a sua vida, que você não tem noção, tá? Você não tem noção. Um dos sucessos que realmente, né, de que a gente cravou muitas questões de emergência no projeto Bravo Mar, que foi para a carreira de bombeiro militar, eu utilizei muitos mapas mentais, macetes e depois exercícios, tá? Então aqui tá só um exemplo, não vou nem falar tanto dele, de um mapa mental, de um acidente vascular encefálico que vai facilitar. Praticamente você tem quase que tudo aqui, tá? De um tópico chamado acidente vascular encefálico, não é? Porque assim, às vezes você ficar vendo só slide, material gigantesco, é cansativo. Com um mapa mental desse, você tem a ideia principal. Então, por exemplo, um acidente vascular encefálico, ele pode ser isquêmico e ele pode ser hemorrágico, né? O que é que a gente vai fazer? O que é que o paciente sente? Tá aqui os sintomas, né? Seja do acidente vascular AVC ou AVE isquêmico ou um acidente vascular encefálico hemorrágico. Então aqui tem um e o outro. Quais são as causas de cada um? Qual o diagnóstico? Qual a prevenção? E no pré-hospitalar você vai utilizar, por exemplo, né, o método chamado, que a gente chama de escala de Cincinnati, mas tem um macete para primeiros socorros. A gente avalia se a vítima ri, você vai pedir ela para sorrir. Você vai pedir um abraço ou pede ela para abraçar, ela vai ter dificuldade motora, né? E para ela cantar uma música, a gente vai avaliar a fala, né? Feito isso, ele tem dificuldade para sorrir, tipo assim, né? Dá um sorriso, é anormal, né? Me abraça ou levanta os braços, ele vai fazer assim, né? Aí você pede ele, ó, para falar uma frase ou cantar uma música, o rato na roupa do rei de Roma, não consegue falar tal. O que você vai fazer imediatamente? Acione um serviço de emergência, seja 192, que é o SAMU, seja 193, ok? Tá, então aqui é só um macete para você ver como é que é o esquema aqui, que o negócio vai ser pauleira, vai ser arrochado, vai ser legal, tá? Eu já estou atualizando nossos materiais aqui de noções de primeiros socorros e vai ser muito, muito legalzinho mesmo, vocês vão gostar com certeza, beleza? Tá, então, ó, eu sei que eu sempre estendo um pouquinho a hora aqui, né, mas eu gosto de passar muito conteúdo, meus esqueminhas, eu tentei passar para vocês um pouquinho sobre noções de primeiros socorros e frisar a importância da matéria agora para o seu concurso público. Não crie raiva de primeiros socorros, não confronte primeiros socorros, porque você vai ter que estudar, mesmo você não goste, você vai ter que estudar. É mais um conteúdo. Meu compadre, você vai topar tanta ocorrência
ocorrência, tantas situações de primeiros socorros, e realmente isso aqui, além de te ajudar a passar no concurso, salva vidas. Então, seja amiguinho de primeiros socorros, bora, contem com a gente aqui no Operação Policial, tá? Contem comigo realmente, né? Professor Jean Naves de primeiros socorros, e já siga as nossas redes sociais do Operação Policial, tá? E também a minha aqui, tá? Jean C. Naves, que é esse bochichudinho que fala aqui com vocês, né? Que quer te ajudar, lógico, né? Com muita, né? Muita perseverança, né? E muita paz no coração, que eu quero passar esse conteúdo para vocês. Eu já trabalho, eu já preparo alunos de concurso público já há praticamente 20 anos, né? Não parece, né, que eu tô bem novinho e tal, mas o que é interessante gravar? Então, sou enfermeiro, né? Também já passei em situações de concurso público, tenho experiência no SAMU, atendimento pré-hospitalar, seja intra ou pré-hospitalar, sou instrutor de cursos de primeiros socorros, tá? Então, podem contar com a gente e, se Deus quiser, tá? A gente vai conseguir te colocar lá dentro do seu tão sonhado concurso público, tá? Da área policial. Beleza? Então siga aí as nossas redes sociais, principalmente a minha, né? E também principalmente a da Operação Policial, que eu creio que você já segue, tá? Então siga as nossas redes sociais, Operação Policial, tá? E Jean C. Naves, beleza? Tá? Mais uma vez, o meu muito obrigado. Desculpa aí algumas brincadeirinhas, né? Mas eu não tô nem aí, o que importa é você aprender primeiros socorros, beleza? Então desculpa aí algumas brincadeirinhas e contem com a gente. E qualquer coisa, né? Nós estamos a apenas uma mensagem de distância. Beleza? Fiquem com Deus, o meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, obrigado. Valeu, meu povo. Obrigado. Valeu.